Tudo jóia. Boa, Alessandra. Tudo Tudo bem? jóia e vocês? Jóia e você? Tudo bem, obrigada. Ah, Então, gente, nós acabamos o ano passado com a prisão de Jesus, né? E hoje nós acabamos com a prisão de Jesus no ano passado e agora a gente tem que entrar no julgamento do primeiro dos judeus e depois dos romanos. E o que acontece é o seguinte: semana que vem nós vamos entrar no julgamento em si, mas hoje eu achei que a gente tinha que dar uma parada e aprender um pouquinho de história. Senão a gente não entende o contexto que está acontecendo ali. Coisas que são óbvias, como a gente não sabe história, a gente interpreta de maneira diferente, né? Então, hoje, infelizmente, nós vamos ter que aprender história, tá, gente? Não teve jeito. Então, assim, aproveita que hoje nós não temos sala depois, pergunta, tá? É um assunto mais cansativo, mas pergunta para o negócio e para deixar bem claro essa questão. Primeiro, nós vamos fazer um sobrevoo da história do começo ao fim, depois nós paramos nas partes que nos interessa para entender o julgamento de Jesus. Tá? Então, gente, tudo começa com Abraão, né? O Abraão, a gente entende a Bíblia como a história da salvação da humanidade. Quando começa a história de Abraão, começa o início da execução do programa encarnatório de Jesus. Uma pessoa é escolhida para formar o povo pelo qual o Cristo ia nascer. Então, Abraão, ele está lá morando na Mesopotâmia, em Ur, quando ele tem uma experiência com Deus, era um meio politeísta, e Deus manda ele para Canaã. Ele vai para Arã, de Arã para Canaã, ele entra em Canaã 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás. Ele entra em Canaã, né? Quando aí Abraão entra, Abraão vai ter Isaac, daí vai ter Jacó, né? E aí tem aquela história de José, eles vão parar escravo no Egito, daí eles saem do Egito com Moisés, estão lá no Sinai 40 anos, quando ele volta para Canaã de novo é com Josué, 1.200 anos antes de Cristo. 3.200 anos atrás, né? Que ele entra de novo, quem mora na terra? Os cananeus ou cananitas, né? É a mesma coisa. Tem hora que eu falo cananeu, tem hora que eu falo cananita, então é a mesma coisa. Antigamente se achava, até Bia assistindo aí, viu, Bia? Eu peço, você pede para consertar o pessoal lá da quinta-feira. E os judeus tinham exterminado os cananeus, mas não é verdade. Aí hoje, o que que sabe? Entrou-se em Canaã, eles tinham o mesmo nível, os dois na era do bronze. E nesse mesmo tempo chega nessa região os filisteus. Os filisteus é um povo do mar que veio do mar Egeu, ou seja, é da Grécia. Hoje chama Grécia, né? Então eles vêm de barco e tomam a costa, que é hoje onde é Gaza. Os filisteus tomam ali. Eles eram os inimigos de Israel e dos cananeus. Por quê? Eles estavam na Idade do Ferro. Então, eles eram mais avançados. Eles tinham carro de guerra. Eles eram mais altos. Então, eles eram muito mais fortes que Israel e os cananeus também. Então, o que que a gente vê é que. E aí, o que que acontece, gente?
Aí o que acontece? Beleza. Então, os maiores inimigos de Israel são os filisteus. Aí nós entramos, Josué entra, vem o período tribal, depois vem o período da monarquia unida, começa Saul, Davi e Salomão. E Davi é que vai ter um acontecimento muito importante para nós, 1000 anos antes de Cristo, tá? Primeiro nós estamos sobrevoando, tem uma coisa muito importante para ele. Aí começam os impérios que ocupam toda essa região, um seguido do outro. O primeiro são os assírios, que são os responsáveis pelo, vamos dizer, o extermínio dos filisteus. Acabou os filisteus. Quem acabou? Os assírios. E acabou também com 10 tribos de Israel. Eram 12. Sobrou só duas, Benjamim e Judá. O resto, os assírios mataram. Né? Tanto os filisteus. Então, quem são os palestinos de hoje? Vou até responder essa pergunta logo para a gente continuar sossegado. Quem são os palestinos de hoje? Não, palestino, não, judeu, eles são das Vai, os tribos. filisteus é que são os palestinos de hoje, né? Não, que Não, pelo menos não, acabou os filisteus todos, a Síria terminou com todos, não tem nada a ver com filisteu. São a mistura dos cananeus com os judeus e com os árabes. Esses são os palestinos, não é só árabe. E o que os exames de DNA mostraram? A maior parte do DNA é judeu. Pasme. é a mistura de árabe com quem? Mistura dos cananeus, por isso que a gente sabe que Israel não terminou com os cananeus, misturaram com os cananeus. Mataram um bocado de cananeu matou Israel. Isso, eles eram o mesmo nível, gente. Se degradaram lá. Agora, os palestinos de hoje é mistura do cananeu com o judeu, com o árabe. O árabe vai chegar aqui, lá na frente eu vou falar como. Mas eu já estou explicando isso, porque senão ninguém deixa a gente sossegado. Só por isso. E a maior parte. Não. Árabe vai. Eu vou explicar lá na frente. Não. No Assir chegou, dominou e matou. Foi isso que ele fez. Não está interessado em nada de Israel. Só conquistar. Mas por enquanto, gente, não existe palestino aqui. Existe cananeu e judeu, misturou. E tem judeu puro e tem judeu misturado. Lá na frente vai chegar o árabe. E aí vai ter os três. Eu estou adiantando para vocês tirarem o palestino da cabeça, porque senão vocês não vão prestar atenção na história. E a maior parte do DNA dos palestinos é de judeu. Pasme. Isso é estudo universitário, foi feito com não sei quantas universidades, é o que existe de mais novo nisso aí. Ok? Terminou dele, tá aí. Deu ali, preto. Não, a gente lê a Bíblia, a gente vê que existe várias ocasiões que o judeu se mistura com o cananeu, mistura com a religião do cananeu, aí Deus chama atenção, eles voltam de novo, e nessa ida e vinda ficou um povo misturado aí, ok, gente? Então, vou esquecer palestino, que não tem nada a ver com a história nossa. Eu só estou falando para vocês deixarem em paz e a gente poder continuar a história de Israel, ok? Então, beleza. Aí vem. Entendeu, Leonor? Fala que eu não vejo você, só vejo quem fala. Tem que falar. Entendi, Vânia, entendi. Já escrevi tudo aqui, obrigada. Ó, então vem os assírios, logo depois os babilônios, depois vem os persas, depois vem os gregos, aí vem um período de liberdade, que é quando surgem os macabeus ou Hasmoneu, que é um império dos judeus, tá? Somente 100 anos. Nesse período aqui que vai surgir os essênios e os fariseus. Nós vamos entender depois.
Agora nós estamos só sobrevoando, eu vou explicar. E depois chegam os romanos. Deu para entender? 63, Isso, exatamente. ficaram quase 200. Entendeu, gente? Então, Entendi. por que que todo mundo queria Israel? Um país pobre, sem recurso mineral, maioria deserto, por causa da localização dele, gente. A cereja do bolo é o Egito. Todo mundo queria o Egito. A Síria queria o Egito, Babilônia queria o Egito, o persa queria, o grego, o romano, porque quem era rico era o Egito. Mas Jerusalém, como se fosse a ponte, é o caminho estratégico para chegar neles. Então, pela estratégia de localização de Judá, por isso que ele é continuamente invadido, invadido, invadido. Não é por ele em si, é pela localização dele. Entendeu? É o Só me pegando. aí. Se depois Bom, então vamos continuar aí. Aí, gente, nós vamos ter a primeira guerra dos judeus contra Roma. Isso acontece entre 66 e 70. Tudo bem? Nós estamos aqui na história. Aí, gente, nessa época, no meio disso aí, os generais que fizeram essa guerra, comandaram em nome de Roma, era Vespasiano e Tito. No meio dessa guerra, Vespasiano é chamado para assumir o império. Aí Tito volta e acaba a guerra. Ok? Essa é a primeira guerra. Os líderes eram João Giscala e Simão Bar-Quiora. Quem leu há 2000 anos, como é que chama o homem que sequestrou o filho de Públio Lentz? Marcos é o menino. É. Quem sabe? É o pai. André de Giórias. Olha os comandantes aqui, Simão Bar-Quiora, quer dizer o quê? Simão, filho de Giora. André de Giora é André, filho de Giora. Possivelmente eram irmãos. E quando você lê o livro, você vê que ele não é um combatente qualquer. Ele estava na liderança também. Tá bom, gente? E aqui, olha só, nós vamos entrar em sem detalhe, calma. Aqui vai acabar os saduceus. Porque a estrutura de poder que sustentava os saduceus era o templo. E na primeira guerra judaica vai destruir o templo, vai acabar os saduceus. E os essênios também. Os essênios acabaram massacrados. Porque os essênios eram uma seita totalmente pacífica, desarmada, morava no deserto, orava e fazia purificação esperando o Messias. E eles foram trucidados pelos romanos, porque eles não tinham uma arma. Tá? Os saduceus, por quê? Porque foi na guerra, morreu todo mundo, morreu os saduceus, e acabou o tempo, acabou o tempo, acabou o saduceu. os essênios também. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar nos saduceus, como é que surgiu o essênio e tudo. Na Segunda Guerra Judaica, já entre 102 e 135. Aí nós temos o Simão Bar Cokhba. O que que acontece? O Simão consegue vencer o exército que estava estacionado na Judéia. Adriano, que é o imperador, toma isso como uma ofensa pessoal. Aí ele manda chamar o sexto Júlio Severo, que é o melhor general dele, que estava na província da Britânia, que hoje é Inglaterra, e vem o que se sabe na história com um numeroso exército, e é um massacre. Mas Adriano quer humilhar os judeus. O que ele faz? Ele constrói a Hélia Capolina em cima de Jerusalém, um templo pagão em cima do templo,
ele institui um imposto do templo que todo judeu, homem, mulher e criança, tinha que pagar, e o dinheiro era usado para quê? Construir templo pagão. Além disso, ele muda, até ali era a província da Judéia. Ele muda o nome para província sírio-palestina, Filistina, que mudou Palestina, em homenagem ao pior inimigo de Israel, que já não existia mais, mas queria insultar. Entendeu? Da onde veio o nome Palestina? Daí. Além disso, ele expulsa todos os judeus da província e é proibido eles morarem dentro da província. Começou a criar em cima de Tudo é assim. Aí, nessa época, o que ele faz? Aí que está o problema. Ele tira os judeus e manda vir os árabes. Aí a mistura dos árabes com os cananeus, que eram misturados com os judeus, dá os palestinos de hoje. Não, Moro é muçulmano, que era. Os moros vêm dos muçulmanos, né? Não, não é lá na frente, quando vem, não, vem Maomé, não é, gente? Os mouros que chamam é que conquistou Espanha, vem Maomé, depois de Maomé, é bem na frente. Nem tinha Maomé, ainda nem tinha muçulmano nessa época. Tinha não, é mais para frente que ele chega. Aí tem que ler lá, a época é árabe. Ele vai surgir lá na região de Medina, lá pela Iraque, Irã, não sei, né? É Medina, por ali que ele surge. Bom, gente, então aí nós soube. Ah. Esses caras não dão nome à Arábia Saudita. Não, porque árabe, ele existe no Irã, ele existe na Arábia Saudita, existe naquela região, todos eles são árabes. Eu entendo que árabes são todos eles. Nem tinha país nessa época. Ainda não estava organizado o país, não. Maomé, tem que olhar na IAI, gente, quando que surgiu Maomé, mas nem existia. Não, isso é mais para frente. Então, agora nós vamos entrar mais específico na história, tá? Então, tem Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó. Quando chega Jacó, é 1.600 anos de Cristo. Aí ele vai ter as 12 tribos que vai dar origem à nação de Israel. Jesus é de qual tribo? Judá. Cujo símbolo é? Por que eu tenho que saber isso? Leão. Porque senão, na hora que eu for ler o Apocalipse, gente, que fala do retorno do Cristo, a parousia que a gente já fala, e o leão da tribo de Judá, você não sabe de que ele está falando. Está falando do Cristo, de Jesus. Leão era o símbolo da tribo de Judá. Por isso ele é chamado leão da tribo de Judá. Ele vem na primeira vez como cordeiro, mas volta como leão. Mas ele volta vitorioso. É isso que está querendo dizer com majestade, com poder. É isso que quer dizer, tá, gente? Bom, mas não estamos aqui para tratar da tribo de Levi. Então, tem 12 tribos. Hoje nós vamos falar da tribo de Levi, que vai dar origem a quê? Os sacerdotes. Nós estamos chegando lá no sacerdote. Devagar nós vamos chegar. Nossa Senhora, que monte de coisa. Deu para entender o negócio das 12 tribos, gente? Uhum. Então, tem 12 tribos. Não, Jacó tem 12 filhos. Daí tem aquele problema com José. José vai para o Egito, daí tem fome, eles vão, daí eles são escravizados, daí passa 400 anos no Egito, daí vem Moisés, tira ele de lá, entendeu? Agora, quando a gente chega agora, eles estão no deserto, 40 anos no deserto. Eles estão no deserto e Deus manda eles construir uma coisa que chama tabernáculo, que é o que vai ser o templo. O tabernáculo é uma tenda onde vai se organizar a adoração a Deus. Vai ter o santo dos santos, o santo, o local de sacrifício, tudo direitinho, igual o templo, mesma divisão do templo, ok?
Então, nós estamos lá no deserto, em torno de 1200 antes de Cristo. Está dando para acompanhar? Nós estamos lá no deserto. Ah, vai fechando, né? Então, olha o que que fala. Depois tu farás chegar a ti. Então, vou explicar uma coisa. Arão é da tribo de Levi. Ele é irmão de Moisés. Moisés é da tribo de Levi. Só para esclarecer. Então, chamará-te, que é Deus falando com Moisés. Chamará-te teu irmão Arão e seus filhos com ele, os filhos de Arão. Chama Arão e os filhos de Arão. E do meio dos filhos de Israel para me administrar o ofício sacerdotal. Ele já tinha escolhido a tribo de Levi para servir a Deus. Agora, olha, gente, Levi foi em 1600. Arão, 1200. Quantas famílias existiam descendentes de Levi? Várias. Ele escolhe uma família específica, que é Arão com seus filhos, para ser sacerdote. O resto vai ser o quê? O baixo clero, Levi. Então é assim, ó. Como é que o templo funciona? Existe a elite, não só o sumo. O sumo sacerdote e o sacerdote, que vão ser os saduceus, vão ser. Aqui ainda não existe saduceu. Vão ser os saduceus, eles são da família de Arão, é elite. É como se fosse o alto clero. Não é igual, gente, pelo amor de Deus. É exemplo, como se fosse bispo, aqui que mais que é acima disso é cardeal, entendeu? E os padrezinhos, que é os levitas. Vamos dizer, baixo clero e o alto clero, sim, entendeu? Para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão, os filhos de Arão são Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, gente, como é que o tempo funciona? Quem manda naquele trem lá são os saduceus, são os sacerdotes, descendentes de Arão. Os levitas servem ao tempo e servem aos sacerdotes. Entendeu? Tem hierarquia. Deu para entender isso, gente? O sumo sacerdote, Arão. Quando Arão morreu, era um dos filhos de Arão. Como Sim. que eles escolheu isso? A gente não sabe. Se supõe que fosse sorteio, mas existia, a gente não tem certeza como é que era, só sabe que era sempre, nem sempre, bom, gente, ele tinha 4 filhos, vai formar 4 famílias, vai ter 4 primogênitos, quem vai ser? A gente não sabe como que isso era resolvido, mas era sempre um desses. A coisa vai complicar mais um pouquinho, mas por enquanto é isso aqui, ok? Porque não tem templo ainda, é tabernáculo, tá? Foi Davi, né? Não, foi Salomão. Então, nós vamos chegar lá. Calma, ansiedade, respira fundo. Nós estamos no deserto. Nós vamos mexer hoje só com o templo. Calma. Os sacerdotes levitas, toda a tribo, os sacerdotes, quer dizer, descendente de Arão, toda a tribo de Levi, o resto da tribo, não terão parte em herança com Israel. Quando entraram na terra prometida, foi dividida entre as demais tribos. A tribo de Levi não recebeu terra. Nem os sacerdotes e nem os levitas. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Então, gente, quando você ia ofertar um carneirinho, um bichinho lá, o que que o sacerdote fazia? Era as entranhas do bichinho é que era queimada. A carne do bichinho era do sacerdote. O sacerdote tirava a parte dele. O que sobrava dos levitas. Então você já viu que tem uma diferença de um para o outro. Entendeu? Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos
duas tribos, para que assista e sirva em nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Então, os levitas, qualquer oferta, oferta de cereal, não queimava o cereal todo, queimavam a parte do cereal, as outras eram do sacerdote, eles tiravam a porção dele que sobrava. Eles viviam disso, eles não tinham outra fonte de renda, não tinham terra para produzir. Ok, gente? Sim, sim, os levitas eram pobres. Nós vamos ver. Efraim e Manassés. Isso. Porque também, aí nós voltamos agora em Davi. Aí, primeira coisa, pelo amor de Deus, esquece Hollywood, esquece novela, tá? Não existe esse negócio de casamento, apaixonou, esquece tudo isso, tá? Porque toda vez que vai falar de Davi com Betseba, vem o povo com o romance da Globo. Não é, não é. Fica frio. Então, nós voltamos em Davi, 1000 anos antes de Cristo. Ok, gente? E aí, o que acontece? Naquele tempo, o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse. O que era considerado adultério? Então, se ele podia ter quantas mulheres ele quisesse? Não. Não. A mulher não tinha oportunidade de ficar com outro homem, era vigiada demais. Só se você for de outro, se fosse casada. Porque, olha bem, eu sou um homem, eu tenho 10 mulheres, mas gostei de você que é solteira. O que eu faço? Falo com sua família e caso com você. Só isso. Sua vontade não manda nada. Esquece isso. É questão de acordo entre as famílias e casou. Agora, se eu vejo fulano e ela é casada, essa é a mulher proibida. E se eu me envolver com ela, os dois são adúlteros. A lei manda apedrejar os dois, a não ser que seja estupro. Pegou a força, existe essa possibilidade. Lá fala se a mulher gritou por socorro e tudo, é só ele que apedrejar. Mas aqui nós temos um caso diferente. Então, Davi estava lá no palácio e me vê Betseba. Betseba era casada. O marido dela, Urias, estava na guerra. Não era general, não, senhor, era soldado. Aí, não, ele já estava na guerra. Aí, o que acontece? Ele manda buscar Betseba. Deita-se com Betseba, ela engravida. O marido na guerra. Bom, aí tem um rolo todo que ele tenta cobertar, não interessa. No final, ele põe Urias na frente, ele manda para o general dele, pôr Urias na frente de batalha, numa batalha suicida, e ele morre. Ele faz o quê? Tem uma viúva que, ó, coitada, casa com ela. Está ele resolvida a questão, vem o profeta, chamado Natan. Deus manda um profeta lá. Você vê como é que era perigoso ser profeta. Tá vendo? Foi você que me falou que era bom ser profeta. Como era perigoso ser profeta? Diante da corte inteira, Natan desmascara Davi. Desmascara. E é ele que é chamado de adúltero, ela não. Por quê? Não se sabe, mas o que interessa. Por isso que eu falei, tira novela da cabeça. O que se entende? A mulher está sozinha com a serva dela, o marido dela está na guerra. O rei manda buscá-la. Ela pode falar não? Não, ela tem. Isso é que se entende. Então, Betseba não é acusada de adultério. Quem acusa, o Natan acusa Davi de adultério. E aí, o que acontece? Só que quando... Aí, por isso que Deus gostava de Davi. Você me perguntou sobre o pecado, né? Por que Davi é chamado o amado de Deus? Porque na hora que desmascara Davi aceita
a reprimenda e se arrepende. Ele não tenta esconder, entendeu? E aí, o que que acontece? Vamos dizer assim, o que que se fazia com os adúlteros? Matava apedrejado. E Deus tira a sentença de morte de Davi por causa do arrependimento dele. Ele não morre. Muito bem, mas o bebê da Betseba morre. Então, o que que se entende nessa cultura, gente, é que a criança é uma bênção de Deus. Quando a criança morre, foi retirada a bênção de Deus por causa do adultério. Entendeu? Aí nós temos a questão de Davi. Davi ele arrependeu. Então, ele tem um entendimento com Natan que a pessoa mais prejudicada nisso tudo foi quem? Betseba. Mas ele arrependeu, mas ele foi prejudicado então. Ele dormiu com a mulher que ele queria, tá? Ele vai ter que acertar com a lei depois, não é porque Deus deu perdão que ele vai ter que acertar. Mas ela, gente, ela perdeu o marido e ela perdeu o filho, né? E ela, vamos dizer, ela que foi buscada na casa dela. Então, ela foi a prejudicada. Exatamente. Ela que foi a mal prejudicada. Então, Davi faz um juramento para Betseba e Natã de que ele daria outro filho para ela, né? E esse filho iria herdar o trono. E esse filho é Salomão. Mas nós temos aqui o primogênito de Davi, é o Amon. Aminon, é esse aqui. Mas Davi vive, acontece tanta coisa na vida desse homem. No final, ele está velho. Só que quando isso chega, Aminon já tinha morrido, Quileabe, que era o próximo, já tinha morrido, Absalão já tinha morrido, sobrou Adonias como primogênico, porque no quarto da fila, os três anteriores morreu, ele virou primogênito, então ele se sentiu no direito do trono. Davi não tinha morrido ainda, Davi só estava velho lá no negócio. Ele resolve se entronizar, Adonias. Aí o Natan vem e avisa Davi, Davi faz o quê? Coroa Salomão. Betseba, como ele tinha prometido. Beleza. Mas aí que nós vamos voltar de novo para o templo. Nessa época, olha aqui tem Arão, 2 filhos de Arão, vem. Quando a gente chega na época de Salomão, tinha 2 descendentes de Arão. Que eles eram como se fosse o sumo sacerdote. Mas o templo ainda não está construído. Vamos dizer assim, chefe dos levitas, né? Tem o Zadok e o Abiatar. O Abiatar apoia Adonias. O Zadok vai e apoia Salomão. Quando Salomão é entronizado, o que ele faz? Pega Abiatar e exila ele fora da corte. A partir daí, todo sumo sacerdote tinha que ser da família de Zadok. Entendeu? Porque o outro descendente de Arão foi exilado, acabou. Foi exilado. É isso aí, saiu do templo, saiu do sistema. Ele foi exilado, ninguém sabe. Sumiu da Bíblia, não sei. Só perdeu. Não, Melquisedeque é Abraão lá antes de ter Isaac, antes de ter Jacó, lá atrás. Ó. Então, gente, o que que acontece? Quando a gente chega, olha, 25 sumos sacerdotes ilegítimos da época de Herodes e Romana, 22 pertenceram às famílias Boer, Anás,
Fiabane e Camim. Cadê os Zadok? Por isso é que eles são considerados ilegítimos. Gente, o sumo sacerdote não tinha que ser da tribo de Zadok? Tinha. O que aconteceu? Então, primeira coisa é isso, nós temos que entender, nós vamos descobrir. Isso aqui é quase uma novela. O que aconteceu? Então, gente, nós voltamos lá no período grego. Lembra? Grego, aí vem os Rasmoneus, ou Macabeus, e depois os romanos, tá lembrado? Teve um reizinho grego que chamou Antíoco Epífanes, que o judeu não pode nem ouvir falar esse nome, porque esse homem resolveu pegar os judeus e tornar eles gregos. Imagina isso. Aí chegou no templo de Jerusalém, pegou um porco e sacrificou. Jesus vai citar isso lá essa passagem, lá no sermão profético, viu? Então, sacrificou, pois e muito olha, e pôs lá a imagem, proibiu a circuncisão, pôs jogos, daqueles jogos lá, com aquele trem lá que o povo fazia em Jerusalém. Aí o que aconteceu? Teve os Macabeus, gente, é um apelido. O nome deles mesmo é Rasmoneu, que era sacerdote da tribo Levi. Se revoltou. Aí ele revoltou, saiu de Jerusalém, arrumou lá um bocado de gente para lutar com ele. Isso eu estou simplificando. Voltou e reconquistou Jerusalém. Reconquistou Jerusalém, purificou o templo de novo, e quando chega isso, ele fala: bom, agora eu sou o rei. É de que tribo que ele é? De que tribo tem que ser o rei? Judá. Por isso que Jesus é chamado o rei dos judeus, porque ele é da tribo de Judá. E por isso é que ele é descendente de Davi. Davi é de Judá. E ele, levita, resolve ser o rei. E aí ele falou: não, quem fez esse trem tudo aqui, agora eu vou ser o sumo sacerdote. Não podia ser da mesma tribo, sacerdote e rei. Não podia. Por quê? Poder ficar dividido. Ele assume as duas coisas. Tudo. Então ele vira sumo sacerdote e vira o rei. Aí surge, e esses aí é que são só dos seus, esses sacerdotes aí. Aí surge os fariseus, em oposição aos saduceus. Entendeu? Que não concordam. Então, os fariseus surgem aí. E os sadoquistas vão estudar as escrituras e falam: gente, esse absurdo indica que o Messias está chegando. Então, vamos para o deserto orar, fazer purificação para receber o Messias. São os essênios, que são chamados filhos de Zadok, que a comunidade de Curã é um núcleo dos essênios. Então, eles sabiam que o Messias estava chegando, e por isso que eles foram para o deserto, já que eles perderam o templo, eles foram para o deserto, e aí, purificação, estudo, jejum, oração, para receber o Messias. Só que eles não conseguiram reconhecer. Não conviveu, não. Não. Não tem isso. Quem conviveu com os essênios foi João Batista, gente. Que é o que se fala, o que se supõe pelo negócio, que aqueles ritos de batismo do João Batista tem a ver muito com os essênios. E o jeito austero dele viver é igual dos essênios. Então, o João Batista passou pelos essênios. O que se supõe, certeza ninguém tem. E João, lá no livro Boa Nova, mostra que João, evangelista, tinha amigos essênios. Tanto que ele traz para Jesus questões que os essênios falam. Ok, gente? Muito bem. Aí nós temos, então, o período Rasmoneu ou Macabeu, quase 100 anos.
Quem era o chefe de tudo? Simão Macabeu, que era o papai. E ele tinha filhos. Quando ele morre, o que que acontece? Vão começar a brigar, porque todo mundo quer ser um sacerdote e rei ao mesmo tempo. E aí, a gente vem nessa briga aí, quando chega no ano 68, nós temos dois brigando, Hircano e Aristóbulo II. Eles são primos, que já é filho dos irmãos brigando lá, conseguiram primos, né? Que é filho de um, não é isso aí. E essa briga existe aí, gente. O que que acontece no ano 68? Aí, todo mundo quer ganhar. Os dois têm a brilhante ideia de chamar Roma para apoiar o meu lado, para eu ganhar e derrotar o outro. Então, o Hircano chama Roma para Roma apoiar ele, pôr ele no poder e ele derrotar Aristóbulo. Aristóbulo chama Roma para Roma vir apoiar ele e tirar Hircano. Ai, o macaco quer a banana ou o cacho? Aí nós chegamos com Pompeu em 63, falando, a caminho do Egito, pegou, conquistou a Judéia. Eles, naturalmente, gente, a gente fala isso, mas Roma ia conquistar a Judéia de qualquer jeito, porque ela é caminho para o Egito, tá? Ia de qualquer jeito. Mas ele foi chamado. Foi chamado, e aí o que que ele faz? Ele estabelece Hircano como sumo sacerdote e Herodes como rei. Não deixa Hircano como rei, não. Você vai ser o sumo sacerdote e Herodes vai ser o rei. Herodes o Grande. E assim começa a história de Roma em cima da Judéia. Até aqui agora tem alguma dúvida, gente? Por como surgiu os essênios, fariseus, saduceus, tudo isso? Então, os saduceus foram esses que fizeram acordo com Roma, chamaram Roma, né? E eles são totalmente. É isso aí. Por que que Roma escolheu Hircano e não Aristóbulo? Porque Hircano tinha mais a dar para eles, é óbvio, né, gente? Isso aí é negociado. O que que ofereceu, o que que o outro é isso. Tá bom? Então, nós vamos agora para o Sinédrio, né? Então, primeira coisa, nesse meio tempo aqui surge dois outros partidos, que são os sicários e os zelotes, que vêm do povo e que resolve, que são, vamos dizer assim, a revolta armada, vamos dizer assim, como é que eu diria assim, a luta pela liberdade de forma Sempre guardas ali. os sicários, o que era? Eles ficavam com punhais, porque não podia ter espada, né, gente? Era proibido, não tinha arma. Mas eles tinham pequenos punhais. Eles chegavam perto do romano, matavam um a um. Matou um. Quando tivesse outra oportunidade de chegar perto, eles apunhalavam. Entendeu? É isso, por isso que eles eram chamados de sicários, porque os pequenos punhais que eles usavam. E zelotes formavam pequenos grupos que atacavam vamos dizer assim, os agrupamentos romanos, né? Para conseguir dinheiro, para comprar arma. Agora como Voltou. Voltou. Uhum. Meninas, parei onde? Nos punhais dos sicários. Então você não Aí, perdeu eu nada. Não tô pode com, perguntar. eu tô como anfitrião, Vânia. Tem que mudar, né? Tem, pera só um pouquinho. Vai dar qual foi na época? Só um minutinho aqui. Passa para mim aí, o anfitrião. Ah, tá. Que eu participando. Quem é que está com ele? Aí, Alessandra. eu tô com ele. Agora tá dando a Vânia. Tá meu nome com a Vânia como anfitrião. Tá certinho agora? Tá certinho, já apareceu isso aqui para mim. Ah, então Então, tá. ótimo. Então, pode falar. Só vamos voltar, então. No Então, peraí. sicário. Nós vamos voltar num parágrafo, um negócio aqui, que Renê está com dúvida nesse aqui. Pode falar, Renê. O Hircano. Sim.
Chama Herodes o Grande. Esse É tem Idumeu. três. Tem três. E um é que vocês têm dúvida desses três que tem com o mesmo nome. São filhos dele. Pois é. Aí você volta na época que nasceu Jesus. Herodes o Grande. Esse, Herodes o Grande. ele, Os outros são filhos, vão assumir depois que ele morrer. esse é um Foi que o Rômulo. quando Os nasceu, outros também. Herodes o Grande. Herodes o Grande, que é. Quando a gente for ver o Evangelho de Lucas, eu trago a diferença desses Herodes. São quatro. Deixa quieto. É porque Herodes é tipo assim, ó. Hoje a gente tem isso. Eu chamo João, aí meu filho chama João, né? João Júnior, né? Tem isso, Cláudio Júnior, né? Para diferenciar. Então, Herodes dois para diferenciar. Herodes Aquilau, para diferenciar de Herodes. O Herodes o Grande é o primeiro aqui, tá? Que ele ficou como rei. E é Roma que escolheu, ele era indumeu. Ele era indumeu. E aí tem uma história toda para ele ficar rei, mas eu estou simplificando, porque hoje não interessa, né? Na hora a gente vai diferenciar depois. Os outros só vão assumir depois que ele morre. Então, gente, então surge mais dois partidos, que é os sicários, que são pequenos punhais, a revolta armada deles é matar romano. Chegou perto, não interessa quem é, romano. E os zelotes são grupos que vivem nas cavernas e atacam, vamos dizer assim, grupamentos romanos, viajantes romanos, pequenas. Por isso que Públio Lento está tão armado para chegar em Jerusalém, entendeu? Que ele foi com tanto, por causa disso, porque nas estradas é que os zelotes que agiam. Aí nós chegamos, então, no Sinédrio. Então, gente, o que que a gente vê? Os saduceus, ele tinham controle completo do Sinédrio e de todo o templo. Mas o que era o templo e o Sinédrio? Primeira coisa, era o Banco Central. Por quê? No templo, as pessoas guardavam as fortunas dela. Por quê? Era o lugar mais seguro que existia em Israel. Porque existia a polícia dos templos, existia uma centúria ali na torre romana, e nenhum judeu jamais atacaria o templo. Era sagrado, né? Então, era Banco Central. Além disso, era o legislativo, o judiciário e o executivo. E o Supremo Tribunal. Pois é, exatamente. Quando a gente mora no interior de Israel, que eu tenho um pequeno problema com o vizinho, existe o Sinedrim, que funciona na sinagoga, coisinha boba de vizinhos, é resolvido no Sinedrim. O que não é resolvido no Sinedrim são as questões do país e coisas mais graves, que é o Supremo Tribunal. Então, você imagina o poder disso. Então, no Sinédrio, a gente tem os saduceus, que eles eram ricos, eles eram fortemente ligados a Roma, nós já entendemos por quê, né? E o sumo sacerdote era acordo político entre Roma e os saduceus, né? Ocupava os altos cargos, né? E vinham os fariseus, que eram os rabinos, os escribas, os doutores da lei. Podiam ser saduceus, podia ser fariseu, a maioria era fariseu. Não tinha poder político nem influência nenhuma com Roma, os fariseus. Eles surgiram em oposição aos saduceus, né, gente? Eles tinham muita influência junto ao povo, por quê? Porque quando surge o fariseu, ele se preocupa em fundar sinagogas e a administrar a lei para o povo. Então, eles eram junto ao povo e tinham prestígio junto ao povo, porque é eles que levavam a lei, interpretavam a lei, ensinavam a lei para o povo, né? Eles eram muito preocupados com isso. E os anciões, que eram os líderes das famílias mais aristocráticas. A questão é, o que que os saduceus têm contra Jesus? Porque nós vimos que já tinha decidido matar Jesus.
Por quê? O que que eles... Jesus não tinha nada contra ninguém, tá, gente? É eles que tinham contra Jesus. O que que os saduceus tinham contra Jesus? Ideologicamente, primeira... Não, não era da tribo, não. Aqui não tem... Saduceu é Levi, porque ele é sacerdote, não pode ser de outra tribo. Fariseu pode ser de qualquer tribo. Tá ok? O rei tem que ser da tribo de Judá. O rei. Jesus tem que ser da tribo de Judá. Então, gente, primeiro, os saduceus são materialistas. Eles não acreditam na vida após a morte. Entendeu por que que fica mais fácil fazer acordo com Roma? Eles acreditam em Deus. Então, o que interessa é que agora. É isso. O que interessa é aqui e agora. Então, eles acreditam em Deus e acreditam. Deus pune nessa, aqui, agora, e me abençoa aqui e agora. Então, se eu estou conseguindo essa vantagem agora, é bênção de Deus. Aí vem a questão. O que que eles tinham com Jesus, contra Jesus? Primeira coisa, eles descobriram que não manobrava Jesus. E eles eram muito a favor de um Messias, gente, que eles comandassem, é claro. A segunda coisa que eles têm contra Jesus é quando Jesus entra, tem entrada triunfal, e Jesus entra, nós vimos todos aqueles diálogos que o Sinédrio, ou seja, os saduceus, interrogavam Jesus. Você lembra? Alguém lembra do que esses diálogos falavam? Que eles amargaram com Jesus. Seus posadores. Jesus fala claramente com eles: essa estrutura de poder não é aceita por Deus. Isso vai mudar. E ele não estava referindo só ao templo, viu, gente? Ele estava referindo à terra inteira. Essa estrutura de poder que nós temos não pode continuar. Não é aceito por Deus, vai cair. Ok? Mas, especificamente com eles, é isso aí. Então, gente, porque Jesus sendo reconhecido como Messias, quer dizer o quê? Ele é o rei de Israel. Então, os saduceus têm que obedecê-lo. E os fariseus também, todo mundo tem que obedecer a ele, o sinédrio inteiro. Então, isso que os saduceus... E os fariseus? O que que os fariseus tinham contra Jesus? Jesus também aponta defeito dos fariseus. Jesus convive muito com fariseus, gente. Por quê? Porque ele vivia junto ao povo. Então, você vê que o tempo inteiro ele está debatendo com os fariseus. Hipócritas. É hipocrisia. Né? Essa distância entre o que eles faziam e o que eles pregavam. Essa crítica. Jesus, pelo contrário, ele elogia a interpretação deles da Escritura, que fala com ele, faça o que ele faz. Falam, mas não faça o que eles fazem. Então, eles sabiam interpretar, né? Mas a gente tem grandes fariseus, 3 aqui no Sinédrio que seguiam Jesus, 3 no Sinédrio que seguiram Jesus. Quem são? Zé de Arimateia, Nicodemos, e mais tarde vai seguir Jesus. Não, Simeão, não tem Simeão aqui, não. Quem é que era o professor de Paulo? Ananias, não era não? Não, Gamaliel. Ananias. Da Gamaliel. Ananias, Gamaliel. Ananias vai ter a conversão dele, ele vai conhecer Jesus, Jesus sendo crucificado, tá? E ele vai conhecer Jesus, Ananias vai lá para... Sim, não tem nada a ver, para Damasco, não tem nada a ver. Então, gente, Gamaliel, o que a gente vê em Atos dos Apóstolos e a gente vê no livro Paulo e Estevão é que ele não estava aqui na época do julgamento. Não estava em Jerusalém, tá? Na época de... Tanto que ele conhece
fica conhecendo Jesus, ele já está crucificado, ele nunca tinha ouvido falar. Ele não estava em Jerusalém na época. Mas tem esses três do Sinédrio. E quais os outros famosos fariseus que seguiu Jesus, além desses três? Tem mais dois. Um muito famoso demais. Carta dele. Silas. Fariseu, meu. Quem é que era fariseu que escreveu carta demais, doutor da lei, escriba? Paulo. Não, Gamaliel, né? E tem um outro que é muito, gente fala muito pouco, que chama Manahem, que é citado no livro Paulo, e esteve em Atos dos Apóstolos, que também foi aluno de Gamaliel, que mora na Antioquia, que chama Manahem. Então, gente, é isso aqui que nós temos aqui. Eu acho que tem mais alguma coisa para me falar com vocês? Assim, então quem lê isso aí para mim? A população rural já-se esgotada pelos impostos excessivamente pesados e se endividou a ponto de se tornar escrava ou lhe foram tomados os meios de produção ou as pequenas propriedades dos pequenos fazendeiros, que em parte foram engrossar as fileiras do proletariado urbano de Jerusalém, enquanto outros recorriam a remédios desesperados como os levantes políticos violentos e os saques. A política de Roma era assim: o povo ficava quase na beira da fome para não ter força e nem dinheiro para se revoltar, tá? Então, porque você for prestar atenção, por que tem tanta prostituta? Porque quando a pessoa fazia uma dívida, ela perdia os bens, depois ela perdia os filhos. E por último era ela. Então, por isso tem tanta prostituta. Por último, era o quê? Ela, A própria pessoa. pessoa. Por quê? Por que que não era ela primeiro? Porque supunha que ela podia ganhar dinheiro e para tirar os filhos. Mas é uma situação de penúria muito grande, né? Então, não tinha condição. Depois acabava todo mundo nessa situação aí, né? Sério. Acaba de ler aí. Acima desse proletariado empobrecido. Nós temos um livro, Paulo e Estevão, gente, Estevão descrevendo a região de Jerusalém, essa população aí, pobre mesmo. Pode ler, Carlos. Acima desse proletariado empobrecido e desesperado, surgiu em Jerusalém, como em todo o Império Romano, uma classe média econômica que, embora só sofrendo sob a pressão romana, permanecia economicamente estável. Esse era os fariseus. Ele sofria com, vamos dizer, com os impostos, mas conseguia se manter mais ou menos estabilizado. Miserável. Exatamente. Acima desse grupo havia uma pequena, mas poderosa e influente classe, influente classe, a aristocracia feudal, sacerdotal e endinheirada. As distinções Isso são saduceus. Pode ler que ele vai explicar no texto que é. Pode continuar. As distinções sociais correspondiam à severa distinção econômica entre a população palestina, os fariseus, os saduceus, o Anha-Arestes, povo da terra, né? Quer dizer isso. Pessoa comum, eram os grupos políticos e religiosos que representavam tais diferenças. Então, os fariseus é essa classe média que conseguiam estabilidade, sofria com a pressão romana, os impostos, mas conseguia manter um mínimo de dignidade, e a aristocracia que era os saduceus. Entendeu, gente? É esse contexto que acontece em julgamento de Jesus. Ok? E aí, por último, nós vamos. Já estou crucificado, é Paulo falando na carta ao Gálatas, já estou crucificado com Cristo.
E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus. Então, a entrega de Jesus para a cruz é a graça que é capaz de nos salvar. Porque se a justiça provém da lei, se você for ser purificado e salvo pela lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A lei não salva, a lei te corrige. Quem te salva é a graça. Só que não, a cruz de Cristo é um gesto de amor que me toca para que eu faça o meu caminho. Não é a cruz de Cristo que vai me salvar. Quem vai salvar é a minha Deus. É a graça que age através da cruz. Ok, gente? Então, isso aqui é sério, porque a gente vai voltar ao primeiro raciocínio. Não existe poder humano capaz de deter um Cristo. O Cristo foi crucificado porque ele esvaziou-se do seu poder, como um gesto de doação de amor. As responsabilidades pessoais, cada um responde perante a lei, mas colocar na mão dos judeus a responsabilidade da morte de Jesus é não conhecer a história e é não conhecer e não validar o gesto de Jesus. Entendeu, gente? E nem dos romanos também você não pode pôr. Agora, ninguém tira a responsabilidade individual. Ninguém tira. Seu quinhão, mas o povo, enquanto povo, nós temos mais responsabilidade pelo que os políticos fazem do que eles pelo que o Sinédrio fazia. Eles não elegeram, nós elegemos. Foi nós que elegemos. Então a gente não pode nem falar nada. Melhor nem tocar. Você vai no grupo, né? É,